Salmo 119, dos versos 113, do verso 113 até o verso 120. Diz assim a palavra do Senhor: rejeito os que vacilam, mas amo tua lei. Tu és meu refúgio e escudo, espero na tua palavra. Longe de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Ampara-me conforme tua palavra, para que eu viva, e não permitas que eu seja envergonhado por causa da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre respeitarei teus decretos. Desprezas todos os que se desviam dos teus decretos, pois a astúcia deles é falsidade. Como se fossem escória, lanças fora todos os ímpios da terra. Amo os teus testemunhos. Tremo de temor por ti e tenho medo dos teus juízos. Pai querido, Deus amado, nós entregamos a ti, ó Deus, todos esses momentos e declaramos, Senhor, a nossa total dependência do teu Espírito. Por isso clamamos que por graça e misericórdia o Senhor nos faça entender a tua palavra hoje à noite. Fala, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 119 é um salmo distinto na Escritura. É o maior salmo, que tem mais versículos. Ele foi escrito em blocos de 8 versículos, e cada bloco começa e continua, assim, cada versículo, com uma letra do alfabeto hebraico. Na nossa tradução, nós vamos ver alguma diferença, mas no original, no hebraico, então, cada bloco de 8 versículos começa, então, com uma letra do alfabeto hebraico, cada versículo começa, então, com ela em cada bloco. Nós não sabemos exatamente quem foi o autor deste salmo. Ele é geralmente atribuído a Davi, mas não temos certeza sobre a autoria dele. E ele foi escrito assim, em blocos de 8 versículos, para facilitar a memorização dele. Os antigos hebreus, eles memorizavam os salmos, e ele foi organizado dessa forma, para que então facilitasse a memorização desse salmo. Salmo 119, irmãos, é um salmo riquíssimo. Tem inúmeros ensinamentos para nós. Orações, súplicas do salmista, advertências e muita informação sobre o caráter de Deus. Nesse bloco de 8 versículos, nós vemos então algumas orientações de Deus quanto ao nosso compromisso, a nossa resposta àquilo que nós já temos aprendido sobre o Senhor. Nesses versos, o salmista, ele pressupõe que aqueles que leem já conhecem o Senhor e já têm alguma caminhada com Deus. E, portanto, o salmista vai fazer, então, algumas advertências bem sérias e até contundentes quanto à nossa resposta diante daquilo que nós já sabemos e já conhecemos sobre Deus. Na Nova Tradução Transformadora, que é uma tradução que eu gosto muito, o primeiro versículo diz assim: eu odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. O salmista começa, então, irmãos, falando de uma ação, de uma atitude de repulsa, de sentimento contrário, antagônico e até mesmo odioso em relação àqueles que são inconstantes em sua fé. O salmista, mais uma vez, como já dissemos, pressupõe que já se tem uma caminhada com Deus, portanto, ele odeia, ele tem uma atitude de repulsa quanto àqueles que são inconstantes em sua fé, cujos pensamentos são inconstantes e são vacilantes. E é claro que o salmista, antes de falar para alguém, ele está falando a si mesmo. Já é uma atitude que ele tem com respeito ao seu próprio comportamento. Já é uma atitude que ele tem com relação aos seus próprios pensamentos.
E ele detesta quando ele se comporta, então, de maneira vacilante. Quando os seus pensamentos são vacilantes diante de Deus. São, então, confusos, não são firmes diante do Senhor. A palavra usada no original hebraico, irmãos, diz respeito a um ramo, como um ramo que cresce, que sai do tronco de uma árvore e que vai se espalhando em direção a todos os lados e que vai criando, então, um emaranhado sem fim. E ele vai usar, então, de uma forma metafórica, essa palavra com relação aos nossos pensamentos, ao pensamento daquele que crê, que já manifestou fé no Senhor Jesus. E os nossos pensamentos são então como esse ramo, que ele sai da nossa mente e ele vai como um ramo se espalhando, se entrelaçando com tudo o que vê pela frente. E ele vai nos advertir então quanto a isso, quanto aos nossos pensamentos, que como um ramo saem de forma confusa, se misturam com coisas do mundo. Isso causa então uma mente que fica dividida. E todo crente que tem mente dividida enfrenta sérios problemas na sua fé. Uma mente que pode estar dividida entre obedecer a Deus e obedecer às vontades do seu próprio coração. A Bíblia nos faz, irmãos, sérias advertências quanto a ter uma mente dividida, um coração dividido e inconstante. É uma mente cujos pensamentos ainda vacilam entre confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que a Escritura diz, e que está vacilante, então, quanto aos anseios do seu próprio coração. E isso é um grande problema, irmãos, para todos nós, porque nós temos, por causa do pecado, um coração que é naturalmente vacilante, um coração que é naturalmente inconstante, que por mais que busque ser firme no Senhor, quando enfrenta uma tempestade, quando enfrenta um temporal, tende então a ficar como um barco, que uma hora está indo numa direção, outra hora está indo em outra direção, e por isso mesmo fica então lançado de um lado para outro. E o apóstolo Paulo advertiu quanto a isso também, quanto a uma fé que fica sendo lançada de um lado para outro, e isso é demonstração de infantilidade, de imaturidade cristã, porque Paulo diz que quando nós somos maduros no Senhor, o nosso coração não fica mais sendo lançado de um lado para outro. Ele diz que isso é comportamento ainda de um menino na fé. Então o salmista também faz isso. Ele também relata essa rejeição quanto ao seu próprio coração vacilante, quanto ao seu próprio pensamento vacilante, mas também quanto ao pensamento e ao comportamento de outros. A ideia que o salmista nos traz aqui, irmãos, é que a mente mundana, ela sempre estará em franca oposição à mente santificada. A questão aqui é essa guerra de pensamentos e de ideias, quando a Escritura nos faz determinada afirmação, mas o mundo diz o contrário. E aí nós temos que decidir em quem nós vamos crer, no que nós vamos crer e no que nós vamos nos apegar. Esse assunto é tão sério, irmãos, que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2, versículos que provavelmente os irmãos já os conheçam de cor. E o apóstolo Paulo faz essa advertência, irmãos, na mesma linha daquilo que o salmista fala no Salmo 119. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Portanto, irmãos, essa troca de ideia, de mente, essa metanoia, essa substituição de uma mente que pensava de acordo com o mundo e que agora precisa pensar de acordo com Deus e que não pode ficar vacilando entre um e outro, é aquilo que o apóstolo Paulo chama, então, de sacrifício vivo, santo e agradável. É uma guerra de pensamento, é uma guerra de ideia, é uma guerra que se trava, irmãos, na nossa mente e no nosso coração. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Colossenses 3, de 1 a 3. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí ele vai falar nos versos seguintes sobre uma mente que era mundana, que pensava de acordo com o mundo, que era indecente, que onde havia raiva, ódio, maldade e difamação, e agora deve ser trocada, substituída por uma mente que pensa nas coisas do alto, por uma mente que pensa de acordo com a palavra de Deus, por uma mente que está focada e voltada para aquilo que é eterno. Por quê? Porque já morremos para o mundo e para os seus pensamentos e ressuscitamos para Deus. Ainda em 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo 5, é a mesma ideia, irmãos, é a mesma coerência de pensamento que o apóstolo Paulo usa. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Na mesma linha do salmista, o apóstolo Paulo escreve pelo menos 3 vezes, como nós citamos, sobre esse problema grave do pensamento, das ideias que estão na nossa mente e que, consequentemente, ocupam também o nosso coração, deixando o que era pensamento do mundo e o que era ideia do mundo e abraçando e vivendo de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. E o salmista diz que se não estamos firmes, que se continuamos vacilando, que se continuamos inconstantes, isso não é agradável a Deus, isso não deve ser um comportamento do crente que busca e ama ao Senhor, daquele que já conhece a verdade e que não pode ainda ter dúvidas entre seguir e obedecer a Deus ou seguir e obedecer o seu coração e as coisas, as ideias do mundo. O comportamento do salmista, a reação dele é de detestar esse tipo de coisa. Ele detesta quando isso acontece na sua mente. Ele detesta quando a sua mente tenta ficar vacilante. Ele detesta quando ele vê isso também nos outros. E então ele diz que ele rejeita os que vacilam, que ele odeia pessoas que são inconstantes. Mas amo a tua lei. Amo a tua lei. Amo a tua palavra, Senhor, e amo o que ela diz. Essa afirmação, irmãos, de amor à palavra de Deus, nos ajuda a ter uma mente firme e não vacilante diante do Senhor. Irmãos, o problema da mente vacilante é muito grave e ela atinge a todos nós. Nós nunca podemos deixar, irmãos, de perceber e de mapear a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, se estamos ainda confiando plenamente na palavra do Senhor. Porque virão dias difíceis. Quando nós estamos bem, quando as coisas caminham bem, dentro daquilo que nós esperamos, o nosso coração e a nossa mente geralmente relaxam. Mas quando vêm os problemas, e quando os problemas às vezes vêm de uma maneira grande, avassaladora, que nós não esperamos, que nós não queremos, que não é aquilo que a gente espera, que não é aquilo que a gente quer, a nossa mente, a nossa fé, o nosso coração serão atacados. Por isso, nós temos que sempre buscar ter
uma mente e um coração que são firmes no Senhor, que obedecem à palavra do Senhor, e declarar que, Senhor, a minha mente e o meu coração amam a tua lei e amam a tua palavra. Momentos difíceis virão, dias difíceis virão, e o salmista sabia disso. Por isso então ele declara no verso 114, Senhor, Tu és o meu refúgio, e Tu és o meu escudo, e por isso eu espero na Tua palavra. A Tua palavra é a minha esperança. Diante desse quadro, irmãos, de uma mente dúbia, dessa guerra insana que ocorre na nossa mente, entre ora crer, ora duvidar, entre permanecer firme ou ser vacilante, entre ora ficar firme no Senhor, decidir ficar firme, ora desviar-se, ora querer confiar e crescer em Deus, ora querer chutar o balde, abandonar tudo, isso não dá certo, e na minha vida dá tudo errado, e esse problema não se resolve. Nessa guerra insana, no meio dessa batalha cruel e terrível, irmãos, o salmista então ele declara, eu preciso de um refúgio, eu preciso estar firme para vencer essa guerra, eu preciso me refugiar, eu preciso me cercar, eu preciso me guardar, eu preciso me proteger, e eu me protejo no Senhor. O Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha guarda, o Senhor é aquele que me sustém, é o próprio Deus, irmãos, para o salmista, e deve ser para nós, que é o nosso lugar de segurança. Na hora que a mente duvidar, na hora que o coração duvidar, nós não temos para onde ir, a não ser o próprio Senhor. A não ser voltar para o Senhor e declarar, Senhor, amo a Tua lei. Senhor, é em Ti que eu me refugio. Senhor, Tu és o meu escudo. Senhor, Tu és a minha proteção contra a minha própria mente. Contra as mentiras que eu conto para o meu próprio coração, ou que o meu coração contra para mim e tenta me convencer de determinada coisa contrária à palavra do Senhor. Senhor, Tu és o meu escudo. Senhor, Tu és a minha proteção. Senhor, Tu és o meu refúgio. Quando nós estamos com dificuldades, nós procuramos alguém em quem nós verdadeiramente confiamos. Nós vamos ligar, nós vamos procurar marcar para conversar, para abrir o coração. Às vezes procuramos os pais, né? Deveria ser assim. Quem é pai sabe que vai ter filho até o fim da vida, né? E por vezes os filhos, os que são mais velhos, aí os que têm mais tempo de vida, que têm filhos casados, por vezes vocês devem receber uma ligação, né? Do filho, pai, mãe, estou aqui numa enrascada, estou com um problema, pai me ajuda, estou aflito. Mãe, me ajuda. Nós procuramos alguém em quem nos refugiar, alguém que possa nos ajudar, alguém que possa nos trazer conforto e consolo. Para o salmista, a primeira pessoa a quem procurar é o próprio Senhor, é o próprio Deus, porque Ele é refúgio, Ele é proteção, Ele é guarda. O Senhor nos ama, irmãos, e Ele sempre está pronto a nos receber. O Senhor sempre está pronto a nos acolher. O inimigo vai dizer que não. O inimigo vai mentir para nós que não. Você pecou de novo, isso de novo, esquece. Deus não vai te ouvir. Deus não vai te receber. Mentira do inimigo. O nosso Deus sempre será para nós, irmãos, o nosso refúgio e o nosso escudo. E o salmista declara isso. Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és o meu escudo, em Ti, Senhor, eu confio e na Tua palavra, porque eu espero, eu confio na Tua palavra, a minha esperança, Senhor, está na Tua palavra. Quando as coisas apertam, irmãos, e a nossa mente fica vacilante, não é à toa que a primeira coisa que Satanás faz, a primeira coisa que ele tenta é nos separar, nos afastar da palavra de Deus. É comum, irmãos, quando alguém está enfrentando uma crise de fé e procura ajuda pastoral, a pessoa dizer, é comum ela dizer, eu não consigo ler mais a minha Bíblia. Eu não consigo parar e ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia.
Irmãos, Satanás sabe perfeitamente que para que a nossa mente vacilante se afaste do Senhor, ele precisa nos afastar da sua palavra. Ele precisa nos afastar da sua comunhão, da comunhão entre os irmãos. E é isso que ele faz, é esse o seu ataque. E é essa uma estratégia que Satanás usa sempre, nos afastando da palavra do Senhor, nos afastando da comunhão, nos afastando da leitura e da entrega à palavra de Deus. E ele faz isso incessantemente, constantemente, tentando nos desanimar da leitura da palavra, porque ele sabe o poder que a palavra de Deus tem, de tornar firme uma mente que está vacilando. E o salmista sabe disso, e então ele também declara: o meu refúgio e o meu escudo são o Senhor, e a minha esperança está na palavra dele. A minha esperança está na palavra do Senhor, por isso eu não vou me afastar da palavra do Senhor, eu não vou me afastar de Deus, não importa a gravidade do problema que eu esteja enfrentando, não importa o tamanho da decepção que eu tenha sofrido, não importa a angústia a qual o meu coração esteja ali naquele momento vivenciando, o meu refúgio é o Senhor. O meu escudo, o que me protege desses ataques de Satanás é o Senhor e a sua palavra, e nela está a minha esperança. O salmista declara o seu amor a Deus, o seu amor à palavra de Deus, a confiança nas promessas do Senhor, nas promessas divinas do seu Deus. Por isso, então, também, irmãos, ele vai dizer no versículo 115: longe de mim, malfeitores, para que eu possa guardar, para que eu guarde os mandamentos do Senhor. Afastem-se de mim, malfeitores. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, porque eu obedecerei aos mandamentos do meu Deus. Irmãos, nós não podemos ser tolos. A Bíblia nos ensina que luz e trevas não podem caminhar juntos. Bem sabemos, irmãos, que más companhias corrompem bons costumes. Não sejamos tolos. Maus hábitos são muito mais fáceis de serem adquiridos. Maus exemplos são muito mais fáceis de serem copiados. Quem tem filho sabe disso, filho pequeno principalmente. Você ensina uma coisa, você fala, você mostra, e eles não obedecem. Mas um mau comportamento, um mau hábito, facilmente eles adquirem. É assim também quando nós crescemos. A Bíblia faz sérias advertências quanto a isso, irmãos. Quanto a más companhias, quanto a maus comportamentos, quanto a nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos, 2 Coríntios 6,14. Nós temos que tomar cuidado com isso. A vida do verdadeiro cristão, irmãos, daquele que se coloca realmente de forma piedosa diante do Senhor, é muito difícil. Não é fácil. Exige de nós muita abnegação. Exige de nós dizer não, muitas vezes, a amizades. Nossas amizades precisam ser, irmãos, muito bem selecionadas. As pessoas com quem nós convivemos precisam ser escolhidas a dedo. Porque os perversos, os promíscuos, eles não descansarão até nos envolver em suas conversas perversas, em seus comportamentos que desagradam a Deus. Nós temos que fazer escolhas. O salmista está aqui claramente fazendo uma escolha. Para longe de mim, malfeitores. Para longe de mim, pessoas de ânimo dobre. Para longe de mim, quem tem mente vacilante. Eu não vou me envolver, eu não estarei próximo daqueles que não amam o Senhor, daqueles que não amam a palavra do Senhor. Eu vou me afastar deles e digo também, afastem-se de mim. Pode parecer um discurso radical, mas é isso mesmo. É exatamente isso.
Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com quem nós nos relacionamos, em quem nós confiamos e para quem nós abrimos o nosso coração. Eu sempre disse isso para os adolescentes, para os jovens quando os pastoreava. O seu melhor amigo precisa ser alguém também cristão. A pessoa em quem você confia, para quem você abre a sua vida, precisa necessariamente ser um cristão. Porque se você abre a sua vida, se você conta os seus problemas, para quem não pensa como você, para quem não crê como você, não espere que de lá venha algo de acordo com a palavra de Deus. Se você tem problemas no seu casamento e vai compartilhar com alguém que não tem a mesma fé que você, primeira coisa que dirão para você é: deixa, larga, procura outro, procura outra. Esse casamento não tem mais solução. Mas se você procurar conversar com um cristão piedoso, ele vai orar com você, ele vai caminhar com você e vai ajudar você a vencer os seus problemas. Nós precisamos escolher bem as nossas amizades. Precisamos escolher bem os nossos relacionamentos e fugir daquilo que não agrada a Deus. Influências danosas, irmãos, nós as sofremos o tempo inteiro. E nós temos que dizer isso para nós e dizer isso também para os nossos filhos, que eles não terão vida fácil, que eles não terão, então, tranquilidade no seu viver. Eu tenho uma experiência, irmãos, ela é esdrúxula, na verdade. Eu comecei a trabalhar muito cedo e com 15 para 16 anos eu já estava fazendo um estágio no Banco Real, extinto Banco Real, né? Muito tempo atrás. E aí, quando eu tinha, acho que 17 anos aproximadamente, tinha um grupo de amigos ali no banco, né? Claro, a gente passava o dia quase todo ali. E às sextas-feiras, geralmente, tinha alguma reunião ali no final do expediente, né? Ficava ali pelo estacionamento mesmo, e eu nunca ficava muito. Ficava ali 10 minutos, 20, meia hora com eles e ia embora, né? Não ficava. Mais uma vez, eles me convidaram, era um grupo de amigos, nós éramos caixa, éramos 5 caixas. E aí eles, olha, tem um lanche que abriu lá no Japim, é um lanche top demais, vamos para lá, né? Falei, cara, não vou para casa. Não, vamos com a gente e tal. Entramos num táxi e no meio do caminho havia uma casa de striptease aqui no Japim, né? Tu vai com a gente. E é hoje, né, que tu vai conhecer o lado perverso das coisas. Eu falei, não vou. E dentro do táxi foi aquela briga, aquela confusão. Descemos ali na Tefé e eles me segurando, irmãos, para eu ir. Eu falei, não vou. Eu já estava ficando machucado e chegou na porta do local. Eu disse, olha, tá bom, me larga que eu vou. Eu só vou se vocês me largarem. Chega desse negócio, eu vou. E subimos os primeiros degraus, irmãos, e era alto. E eu falei, Deus, me ajuda, porque eu vou dar um pulo daqui. E eu pulei, irmãos, eu não sei nem quanto era a altura direito, eu pulei, só sei que eu caí, saí rolando. E eles não desistiram, saíram correndo atrás de mim pela Tefé, né, e gritando, pega o virgem, pega o virgem. Eu contei essa história para os adolescentes, eles nunca esqueceram. E eu saí correndo ali da Tefé, acho que eu só parei quando eu cheguei em casa, né? E na segunda-feira eu era o motivo da chacota, né, na agência, porque eu tinha medo de mulher, né? Eu tinha medo de mulher. E desde aquele dia, irmãos, nunca mais eu fiquei depois do expediente com eles. Nunca mais. Não eram amizades boas, não eram amizades em quem eu podia confiar. Irmãos, se eu me deixasse envolver, eu faria as mesmas coisas que eles. Isso acontece muito com a juventude. E nós, pais, precisamos estar atentos para ajudá-los a escolher, para ajudá-los a decidir, como o salmista. Longe de mim, malfeitores, longe de mim aqueles que não temem o Senhor, afastem-se de mim, eu também me afastarei deles. Por quê? Porque eles praticam o mal, pois eu decidi obedecer aos mandamentos do meu Deus. E esse sentido, irmãos, de pertencimento que o salmista nos coloca aqui, é muito importante. Por que que eu digo não? Por que que eu fujo? Por que que eu me afasto? Porque eu sou de Deus.
porque eu não faço o que eu quero, porque eu não ando com quem eu quero, eu ando com quem o Senhor me manda andar, eu obedeço ao que o Senhor quer, eu guardo os mandamentos do Senhor, eu obedeço os mandamentos do Senhor. O salmista não quer, irmãos, correr esse risco, então ele decide se afastar de toda e qualquer companhia que o leve para longe de Deus. Eu decido obedecer aos mandamentos do meu Deus. Tatiana falou hoje de manhã, se você tem um amigo que não dedura você, ou que não joga no seu rosto, quando você está pecando, quando você está fazendo alguma coisa de errado, não é seu amigo, é seu cúmplice. É seu cúmplice, e não seu amigo. Porque o verdadeiro amigo alerta, ele chama a atenção, e se necessário, ele briga com você, se ele perceber que você está andando para longe dos caminhos do Senhor, se ele perceber que você está fazendo o que desagrada a Deus. E como nós precisamos, irmãos, de amigos que sejam fiéis a Deus. Selecione também na igreja. Por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça, até mesmo dentro da igreja, nós temos que selecionar as pessoas com quem nós andamos. Porque, infelizmente, dentro da igreja, existem crentes carnais. Existem pessoas que, apesar de estarem vindo aos cultos dominicalmente, que apesar de estarem até envolvidas em ministério, não têm uma vida de devoção a Deus, não tem uma vida de amor a Deus, não tem uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Portanto, não declaram como o salmista declara, não fogem do mal como o salmista foge e quer fugir, e não declaram que amam a Deus e que guardam os seus mandamentos. Então, até mesmo dentro da igreja, a gente tem que escolher bem as nossas amizades. É comum, irmãos, ver esse tipo de parceria, esse tipo de cumplicidade. E o destino disso, a gente também já conhece. A gente sabe no que vai dar. Alerta, chama a atenção, mas o coração fica endurecido, o coração se endurece, e Satanás usa essas amizades, que vão escondendo o erro do outro, que vão concordando com o pecado do outro, para afastar a ambos do Senhor. Para afastar a ambos do Senhor. Mas o salmista diz não. E a nossa oração é que nós também, irmãos, digamos não. Para longe de mim, malfeitores, porque eu amo o Senhor, porque eu amo a palavra do Senhor, e porque eu decidi obedecer aos mandamentos de Deus. O salmista sabe, irmãos, que isso não é uma tarefa fácil. Obedecer ao Senhor, permanecer firme na palavra do Senhor, ter amizades que sejam também o reflexo desse amor a Deus, ele sabe que não é fácil. Por isso, então, ele clama nos versos 116 e 17, ampara-me conforme tua palavra, para que eu viva, e não permitas que eu seja envergonhado por causa da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre respeitarei os teus decretos. Ampara-me, sustenta-me, é a mesma palavra, irmãos. O salmista clama, Deus, eu preciso que o Senhor me sustente, porque eu não posso fazer isso sozinho, eu não posso seguir sozinho. Senhor, então me ajuda a ter discernimento para me afastar do mal. Senhor, me sustenta, Senhor, me guia, me guarda. No versículo 122, o salmista diz abordando outro assunto, mas ele diz, seja o fiador do teu servo para os meus benefícios. Senhor, me sustém, Senhor, me guarda. Essa tarefa, irmãos, de permanecer longe do mal, ela só é possível quando o Senhor também nos sustenta. Ela não será possível por nossos esforços pessoais, nossos esforços pessoais, mas com a ajuda de Deus, com o sustento de Deus, com o amparo do Senhor, nós conseguiremos.
E mais uma vez, irmãos, o salmista declara a centralidade da palavra de Deus: ampara-me conforme a tua palavra. Senhor, para que eu viva e a minha esperança não seja questionada, eu não seja envergonhado por causa da minha esperança. Senhor, é em Ti, é de Ti que vem o meu consolo, é de Ti que vem a minha resiliência, é de Ti que vem a minha força, é de Ti que vem a minha determinação. Então, Senhor, me ampara. O salmista clama, e nós também devemos clamar, devemos orar, devemos pedir ao Senhor: Senhor, me dá amizades espirituais. Senhor, me traz amizades com pessoas que confiem na Tua palavra, que tenham experiência contigo e que me ajudem na minha caminhada cristã. Senhor, me sustenta para que eu seja salvo, e eu sempre vou então respeitar, eu sempre vou seguir os Teus mandamentos. Eu meditarei continuamente, ó Deus, nos Teus mandamentos, nos Teus decretos. Devemos orar, buscar e ter então, irmãos, amizades e relacionamentos que nos levem para mais perto do Senhor, que nos levem para mais junto do nosso Deus. Nos versos seguintes, o salmista vai então, irmãos, também demonstrar, ele vai nos advertir quanto às negativas. Se não obedecermos essa orientação, se não seguirmos o que ele está dizendo, ele vai revelar aqui, irmãos, o que vai acontecer com os ímpios, com os incrédulos, com os malfeitores, com aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, com aqueles que rejeitam os ensinamentos de Deus. Ele diz: tu desprezas, Deus, todos os que se desviam dos teus decretos, pois a astúcia deles é falsidade. E como se fossem escória, serão lançados para fora todos os ímpios da terra. Irmãos, a desobediência ao Senhor, a decisão de não seguir, de não ouvir, de rejeitar a palavra do Senhor, trará sobre todos os homens consequências gravíssimas no dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor está perto, irmãos. Os pecados dos homens têm se acumulado. E às vezes nós acreditamos que porque Deus não age de imediato, Ele não está olhando, Ele não está ligando, Ele não está se importando com o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que está. E existe uma medida. E quando esse cálice transbordar, Deus irá manifestar a sua ira contra toda a rebeldia contra a sua palavra. Há uns 2 domingos, eu estava na classe ensinando as crianças de 10 a 12 anos sobre a ira de Deus. Sobre a nossa ira, o que é a nossa ira pecaminosa, e que a ira nossa pode se tornar pecado, mas que a ira de Deus não. Que a ira de Deus é justa, que a ira de Deus é santa, que a ira de Deus é pura, e que Deus também se ira contra todos os pecados dos homens. E eles entendem, e eles percebem, e eles compreendem que não podem estar debaixo da ira de Deus. Que toda desobediência, que toda rebeldia contra Deus é oposição a Deus, e é, portanto, uma decisão de se colocar debaixo da ira de Deus. E o salmista está declarando, irmãos, que Deus despreza, que Deus não gosta, que Deus também se afasta de todos aqueles que se desviam dos seus decretos. É uma advertência séria, irmãos, para nós. Não devemos nos afastar do Senhor, não devemos rejeitar a palavra do Senhor, devemos confessar os nossos pecados, devemos voltar para o Senhor, devemos clamar por graça e por misericórdia e permanecer firmes diante daquele que é o Deus que cura, que perdoa, mas que também é o Deus que se ira. E a ira do Senhor virá. E quando o Senhor se manifestar, irmãos, Ele também causará terror sobre a terra. O Deus que é santo, 3 vezes santo, manifestará a sua justiça, manifestará o seu poder e a sua glória,
manifestará a sua santidade contra toda uma humanidade que tem o rejeitado ao longo do tempo, que tem rejeitado a sua palavra e que procura olhar para os outros e para os pecados dos outros e não para o próprio Deus. E o versículo termina, esse trecho termina com o versículo 120. Tremo de temor por ti e tenho medo dos teus juízos. Na Nova Versão Transformadora diz: estremeço diante de ti e tenho temor reverente por teus estatutos. O temor, irmãos, pode ser entendido de duas formas. Como devoção, a Bíblia fala sobre o temor como devoção ao Senhor. Eu temo ao Senhor, eu me devoto ao Senhor. É um temor devocional, de submissão àquele que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores, como nós cantamos logo no início do culto. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, por isso eu temo a esse Deus. Eu me devoto a Ele, eu me rendo a Ele. Mas o temor do Senhor, também na Escritura, irmãos, tem um sentido de pavor. De pavor. E tem que ser muito tolo para não acreditar que a ira do Senhor e que o pavor do Senhor virão sobre a humanidade. Nós podemos não crer nisso, podemos decidir não crer, mas a Bíblia faz claras afirmações sobre isso, sobre esse Deus que deve ser temido e que os homens devem tremer diante dele. Eu já contei essa experiência, irmãos, uma vez aqui, pregando, vou contá-la de novo. Toda a nossa família paterna, minha família paterna, foi levada a Deus pela nossa avó, nossa bisavó. Minha bisavó, na verdade. Minha bisavó, Raquel, uma mulher temente a Deus, era uma descendente de judeu, uma mulher alta, branca, forte, com um sotaque que quando eu era criança eu achava muito interessante, né? Uns R's diferentes que ela falava. E ela é uma mulher temente a Deus, ficou viúva e morava com os filhos pequenos numa casa aqui na Santa Luzia, sozinha, ela para trabalhar e cuidar das crianças, uma casa que ficava numa rua ao lado da igreja, e ela tinha um vizinho que queria muito comprar a casa dela. E ele insistia por muito tempo em comprar a casa depois que ela havia ficado viúva. E ela dizia que não vendia, porque aquele era o único patrimônio que ela tinha, era a única coisa que ela tinha para onde ela iria com um monte de menino pequeno. E ele insistia em comprar. Ele era funcionário da prefeitura. E um dia ele chegou para ela de manhã e disse: eu estou indo trabalhar. E quando eu voltar, você não quis me vender a sua casa vai ser minha, porque eu já consegui na prefeitura uma escritura passando a casa para o meu nome e a casa é minha. E quando eu chegar, eu vou botar você para fora daqui. Isso tem uns 50 anos. E aí então ela não sabia o que fazer, desesperada, foi à igreja, o pastor morava na igreja, na casa pastoral, contou a história para o pastor. O pastor foi à casa de alguns irmãos que moravam perto, contou também a história, foram para a igreja e oraram, e clamaram ao Senhor por livramento. E no final do dia, aquele homem voltou para casa, mas ele voltou dentro de um caixão. Ele teve um ataque cardíaco fulminante, naquele dia, e voltou para casa dentro de um caixão. Sabe por quê? Porque mexeu com uma serva fiel do Senhor. A minha avó morreu com 94 anos, declarando fé em Jesus em meio a muitas dores e a muito sofrimento. Ela nunca deixou de temer o Senhor e ela nunca deixou de nos advertir. Eu lembro bem, eu era jovem e eu tinha arranjado uma namorada na igreja e ela chegou: você está namorando? Falei: tô, vó. Quem é a namorada? Eu falei: é fulana. Ela: não gostei. Não gostei. Pode terminar. As pernas balançavam que nem vara verde. E agora? Minha avó, bisavó, sempre foi extremamente respeitada por ser uma mulher de Deus. E nós temos que ter confiança, irmãos, nesse Deus verdadeiro que o salmista declara, que ele estremece, ele treme, ele tem pavor diante do poder
desse Deus único e verdadeiro, desse Deus que ama a ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, mas que também é um Deus que julga os pecados daqueles que não se arrependem e que não se dobram diante do Senhor, mas que um dia irão se dobrar. Que um dia, vivos, mortos, crianças, jovens, velhos, todos se dobrarão diante do Rei da Glória, diante do Senhor de toda a terra, diante do Criador e doador da vida, diante do dono da história dos homens. Você crê nisso? Você confia nesse Deus a ponto de saber que Ele faz o que Ele quer e de que ninguém pode lutar contra Ele e vencê-lo? Minha avó creu, minha bisavó creu, e ela permaneceu na sua casa o tempo que Deus quis. E aquele homem que não temia o Senhor, que não conhecia o Senhor, o conheceu da pior forma possível. O salmista tremia, estremecia diante do Senhor, com um temor reverente, para obedecer aos estatutos do Senhor. Deus é amor, irmãos, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. E nós temos que crer e confiar nesse Deus. Quem o conhece, o teme. Quem o conhece, o adora. Quem o conhece, treme e teme diante daquele que é 3 vezes santo, daquele que perdoa pecados, daquele que cura, se Ele quiser, daquele que restaura, daquele que faz conforme o conselho da sua vontade. O Deus que dá vida e o Deus que tira a vida. Por isso o salmista não quer ter um coração vacilante. Ele não quer ter uma mente vacilante. Ele não quer ter uma mente dúbia. Ele quer confiar plenamente e constantemente no Senhor. Ele quer declarar o seu amor a Deus e a sua palavra. Ele quer se afastar dos malfeitores. Ele quer se desviar dos maus caminhos. E ele clama ao Senhor que o ampare e o sustente para que ele viva. E para que ele honre e glorifique o nome do Senhor. Hoje é um dia, irmãos, de vencermos a nossa mente e o nosso coração vacilante. Se você tem duvidado das promessas de Deus, se você tem se sentido tão aflito ao ponto de querer duvidar do Senhor, hoje é o dia de declarar a sua fé plena e genuína no Senhor. Hoje é o dia de dizer: Senhor, não importa a situação que eu estou enfrentando ou que eu sei que eu vou enfrentar, eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. A minha vida é Tua. Tu és o meu Deus. E me dá, Senhor, um coração firme até o meu último suspiro. Um coração que confia e teme e descansa e vive para o Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ampare. Que Deus nos dê a coragem de fazer as mesmas declarações que o salmista fez. Eu confio no Senhor, eu não quero ter uma mente vacilante, eu amo a Tua lei, eu amo a Tua palavra e eu sou o Teu Senhor. Vamos orar. Pai, nós clamamos a Ti, que Tu possas derramar sobre nós graça e misericórdia, que nos sustentem, que sustentem a nossa fé, Deus, que sustentem a nossa mente e o nosso coração, para que sejam firmes em Ti, absolutamente firmes no Senhor, não vacilantes, que mesmo em meio à dor, que mesmo em meio ao sofrimento, que mesmo em meio a respostas negativas, que mesmo em meio, Senhor, a olhar para um cenário e não ver solução para ele, solução aparente, nós possamos confiar em Ti,
porque sabemos que Tu moves, Deus, todas as coisas, as que são impossíveis para nós, segundo a Tua vontade. O Senhor faz o que o Senhor quer. O Senhor traz inclusive vida a quem já morreu, se for assim a Tua vontade. Tu és o Deus da vida, o Deus da ressurreição, e nós cremos que um dia nós ressuscitaremos contigo para a Tua glória. Mas hoje, Senhor, nessa caminhada cristã, nessa caminhada tão difícil, nessa luta tão árdua, Deus, do nosso coração e da nossa mente, em confiar em Ti, ou ouvir os conselhos do mundo, nós clamamos, nos dá uma fé autêntica, e um coração firme no Senhor, firme em Ti, Deus, até o último dia da nossa vida, até o nosso último respirar, que nós possamos confiar em Ti, porque somos Teus, e sabemos que o Senhor nos ama. Nos ajuda a nos afastarmos do mal, e a tomarmos as decisões hoje, Senhor, de companhias, de pensamentos e de lugares, que por um acaso estejamos frequentando ou tentados a frequentar, que possamos dizer não e permanecer firmes com o Senhor. Muito obrigado pelo Deus perdoador, pelo Deus restaurador que Tu és, e que sempre nos ouve e nos recolhe, porque Tu és o nosso refúgio e Tu és o nosso escudo. Em nome de Jesus, amém.